Bom, pessoal, vamos continuar lá. Então, a- nós temos a próxima estrutura, né, depois da boca, que é a faringe. Na faringe, nós temos uma importante estrutura que fecha durante a passagem do bolo alimentar, que nós chamamos de glote, né, ou epiglote. Então, você tem ali a epiglote fechando no momento da passagem do alimento. Então, aqui é a passagem do ar pela traqueia e aqui é a glote fechando na passagem do alimento. Então, esse tubo de trás, ó, o esôfago, está fechado. Na hora que passa o alimento por ali, isso faz com que o alimento desça, né? Esse tubo abra especialmente para que o alimento passe, tá? Então, a faringe é um órgão comum tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. E aí a gente tem que tomar cuidado, obviamente, né? Se o alimento acaba passando para cá, a gente engasga. Isso pode levar até a morte, dependendo do alimento. Então, existem manobras de primeiros socorros que a gente faz para tentar fazer com que esse alimento seja expulso e desobstruindo a região das vias aéreas. Bom, o esôfago é um tubo por onde o alimento vai passar, então ele tem apenas a função de transporte da boca até o estômago, né? Ele tem cerca de 25 até 30 centímetros e ele estende tanto lá da parte inferior da faringe até chegar no estômago. E aí nós temos três porções: a parte cervical, que é a parte superior, a torácica, que é a parte maior parte desse esôfago, e a parte abdominal, né? Aí lá no tórax, esse esôfago ele fica situado logo à frente ali da coluna vertebral e posteriormente à nossa traqueia. Então, a traqueia fica na frente, o esôfago fica atrás da traqueia, porém na frente da coluna. Então ele fica no meio da coluna vertebral e da traqueia. E aí, para que ele chegue no estômago, ele precisa passar diretamente pelo diafragma. Então existe um espaço por onde o esôfago passa por dentro do músculo do diafragma, que faz essa parte da respiração, né? E aí o alimento passa direto ali para pro estômago. Lembrando que a ação, né, de passagem é favorecida com os movimentos peristálticos que a gente acabou de citar. E aí nosso estômago, né, ele possui glândulas que vão liberar um suco gástrico, né? E nesse suco existem tanto enzimas quanto o ácido clorídrico, e ele é importantíssimo para a quebra desses alimentos que vão passar por ali. O muco que vai ser secretado, né? Que existe um muco que é secretado regularmente pelo estômago, ele protege o próprio estômago da ação do ácido que ele vai liberar. Então existe como se fosse uma película que ele forma, fazendo com que essa película, né, esse muco, proteja a própria parede do estômago da ação desse ácido. E aí, o que essas enzimas do estômago fazem, né? Elas quebram principalmente proteínas e lipídios, que são gorduras, tá? E aí o nível de acidez do estômago chega a 1 ou a 3, né? Que é um nível muito baixo, é um nível de acidez que nós consideramos muito alto, né? Então, quando você pega a escala de acidez que vai de 0 até 14, onde o 7 é neutro e quanto menor o número, mais ácido é, o estômago fica ali entre 1 e 3, ou seja, muito ácido. E aí isso vai matar a maioria das bactérias que passam por ali e quebrar a maior parte das substâncias. Então, aqui é a estrutura do estômago.
Então, olha lá o esôfago passando, ele passa direto por dentro do diafragma, que é o músculo do diafragma, ele passa por dentro, né, e desemboca o alimento ali no estômago. No estômago, ele tem três partes principais, que é essa parte pilórica, perdão, essa parte que nós chamamos de incisura cardíaca ou cárdia, essa parte que nós chamamos corpo e essa aqui sim a região pilórica. Tá? Então a região inicial nós chamamos de cárdia, o corpo e a parte pilórica. O alimento fica dentro do estômago preso por conta de músculos que fecham tanto o retorno quanto a saída desse alimento. Então ele fica ali amassando com os movimentos peristálticos, misturando o alimento com o suco digestivo. E aí, para que não haja saída antecipada ou retorno, existem músculos, que são os esfíncteres, que fecham essa passagem. No momento de relaxamento desse esfíncter, pode acontecer do alimento voltar. Essa porção aqui é a porção inicial do intestino. Então, aqui, o final do estômago, início do intestino. Então, esse esfíncter, como eu disse, ele fica travado para que o alimento não retorne. Então, quando a gente se alimenta uma quantidade muito grande de alimento, isso força o estômago, a dilatação, e o esfíncter acaba relaxando junto. Com isso, no processo de movimento peristáltico, todo esse conteúdo estomacal ele volta, né? Que o alimento ele fica circulando ali dentro, o estômago fica contraindo e esse alimento fica dando voltas lá dentro, né? Se misturando com o suco gástrico. E aí isso pode voltar provocando lesões no esôfago, né? Porque o esôfago não tem muco protegendo do ácido estomacal, muito menos o intestino. E aí, isso pode levar a irritações gástricas, né? Então, o refluxo, ele pode voltar ao alimento e ainda vir pela traqueia e sufocar a pessoa. Tem gente que acaba morrendo por conta disso, né? Acaba se engasgando com o próprio alimento. E existem também sobrecargas, onde o excesso, né, de alimento faz com que, ou a má digestão, a má mastigação, faz com que o estômago libere mais ácido e esse ácido vai corroendo cada vez mais o próprio estômago. E aí o muco não dá conta de tanto ácido para que diminua, né, a ação sobre seu epitélio. E aí com isso vai provocando lesões, essas lesões vão causar irritações, que são inflamações, vai ficar vermelho o local irritado, e aí que dá a famosa gastrite, né? Da gastrite isso pode evoluir para úlcera, e na ulceração isso pode provocar lesões ainda maiores, né? E até levar ao câncer daquela ferida. Além disso, bactérias podem se instalar nessa ulceração, e existe uma bactéria que gosta de meio ácido chamada Helicobacter pylori, que é a famosa H. pylori. E ela pode se instalar na região e fica difícil da gente tratar, até mesmo da cicatrização dessa região. Para isso a gente tem que controlar a alimentação, diminuir o nível de acidez que será secretado e usar medicamentos para tentar matar essa bactéria e cicatrizar essa região. Bom, a porção inicial do intestino nós chamamos de duodeno, né? Ele segue logo a parte pilórica do estômago e termina numa brusca angulação, né? Que nós chamamos de flexura duodeno-jejunal, porque ela já começa aqui logo após o jejuno, por isso flexura duodeno-jejunal. E esse duodeno, ele tem uma forma, lembra a letra C, ó.
tá? É uma abertura que é voltada para a esquerda, na parte superior, logo ali com o estômago. E aqui, logo nessa parte aqui abaixo, né, a parte interior, nós temos uma conexão com os ductos, tanto do pâncreas como o ducto da vesícula biliar. Então eles vão secretar, o pâncreas e a vesícula vão secretar seus sucos pancreáticos dentro do intestino delgado. A parte mediana do intestino delgado nós chamamos de jejuno, né? E nós não temos uma limitação, né? Nós apenas chamamos de jejuno toda a região mediana. Não tem um limite que determine, olha, isso aqui é o duodeno, isso aqui é o jejuno, mas ele acaba numa porção que nós chamamos de íleo, né? E aí o íleo, ele vai se conectar com o intestino grosso. Olha lá, ele se conecta com o intestino grosso e o intestino grosso segue com aquele bolo alimentar, passando para as outras regiões. E aí o intestino delgado, né, ele possui microvilosidades, que são ondulações que promovem maior absorção dos nutrientes que passam por ali. Fora que essa região é muito vascularizada e nós observamos que, olha só, imagina aqui então aqui a luz do intestino, é por onde o alimento está passando, ele vai ter contato então com essas vilosidades, que essas ondulações, que ficam cada vez menores. E aí note os vasos sanguíneos passando por aqui, ó, nutrindo toda essa região. Além de nutrir, ele vai fazer o quê? Vai pegar a substância química do alimento, aquela substância nutritiva que ultrapassou a célula, e vai chegar na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai para o nosso corpo. Ou ele pode ir para o capilar sanguíneo, ou ele pode ir para o vaso linfático. O vaso linfático é como se fosse um vaso sanguíneo, porém ele está transportando célula de defesa. Então, se o alimento tiver qualquer coisa estranha, as células de defesa identificam isso imediatamente e já alertam todo o sistema. Então, por isso, os vasos linfáticos estão bem presentes no nosso intestino para auxiliar na defesa do nosso corpo. Na região externa, né, nessa região da parte da luz, nós temos várias bactérias que auxiliam na troca de nutrientes. Então, são bactérias boas que acabam transportando para dentro o que a gente realmente precisa e, às vezes, até inibindo o crescimento de bactérias que são perigosas para a nossa saúde. Então, é uma troca favorável entre o nosso intestino e as bactérias boas. Após isso, nós temos o intestino grosso, que ele constitui a porção terminal do tubo digestório, e ele é mais calibroso e curto do que o intestino delgado. Então, o intestino delgado pode ter, em média, 12 metros. Já o intestino grosso, ele é bem menor. E a função tanto para formação e transporte e eliminação das fezes. Então, é no intestino grosso que as fezes se formam, né? Até chegar ali, aquilo é tudo muito líquido ainda, muito não chega a ser um bolo totalmente formado, né? E aí nós temos algumas subdivisões do intestino grosso. Nós temos lá o seco, que é o segmento inicial em fundo cego, que continua com colo ascendente. Então, a primeira porção inicial. E aí ele destaca-se onde há um prolongamento, cilindro, que é denominado a apêndice. A apêndice não tem nenhuma função, aparentemente. Então, a gente tem uma discussão muito grande em cima do que a apêndice faz, né, na ciência, mas até hoje ninguém chegou num consenso, porque atualmente ela não tem nenhuma importância no processo digestivo. Acredita-se que ela havia-se uma função para
apêndice, porém hoje em dia a gente ainda não descobriu qual era realmente essa função. E aí depois do colo ascendente, deixa eu mostrar aqui para vocês, então nós temos essa primeira parte que é o seco, e aí ele começa pelo cólon ascendente, sobe, passa pelo cólon transverso, desce pelo descendente, chega no colo sigmoide, que é essa parte, essa curva, no reto, depois o ânus. Então esse aqui é o intestino, dividido em 4 cólons: ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Aqui é apêndice, que eu acabei de comentar com vocês, que nós não conhecemos função fisiológica para ela. Apêndice vermiforme. Então, a importância do intestino grosso é fundamental, porque ali é onde será absorvida água e sais minerais. Então, aquele bolo vem com bastante líquido, né, bastante água do intestino delgado. O intestino delgado ele está mais propenso à absorção de proteínas, lipídios, né, e glicose. Então, já o grosso ele está direcionado à absorção de água e sais minerais. E aí as fezes, elas têm uma certa composição de água, então não é tudo que é absorvido. Então parte das substâncias que estão ali serão excretadas. Então a água, celulose, lipídios, há uma porcentagem de gordura que será eliminada pelas fezes, quantidade de proteínas, quantidade de pigmentos, né? O próprio amido, você vai ter vestígios de amido e até mesmo micro-organismos. Então, isso é basicamente o que a gente excreta, né? Por vez que nós evacuamos. Aqui, ó, na estrutura, nós temos o reto e o ânus. Aqui no ânus nós temos o esfíncter anal, que fecha para que não haja vazamento desse conteúdo. E aí, por fim, nós temos, quase acabando, nós temos ali então o peritônio, né, que é uma membrana que reveste os órgãos abdominais, uma membrana serosa. Nós temos 2 peritônios: o peritônio parietal, que reveste a parte abdominal, e o peritônio visceral, que envolve todas essas vísceras que nós acabamos de citar. As 2 lâminas são contínuas, tá? E permanecem entre elas uma cavidade que nós chamamos de cavidade peritoneal. Nessa cavidade, que é o espaço entre essas duas lâminas de peritônio, nós temos uma pequena quantidade de líquido. Em alguns órgãos, né, abdominais, a gente situa junto à parede posterior do abdômen, ou seja, nesse caso o peritônio vem antes dele, então ele é anterior. E neste caso, esses órgãos nós chamamos de órgãos retroperitoneais, como por exemplo o rim e o pâncreas. Então, não são órgãos que são revestidos por este peritônio. Então, nós temos aqui o peritônio, né, a cavidade peritoneal. Então, nós temos o peritônio parietal e o visceral, que está bem conectado às vísceras. E aqui o intestino todo ligado. E aí, algumas doenças, como por exemplo a ciste, ela pode provocar acúmulo de líquido nesse peritônio, dando o que nós chamamos da famosa barriga d'água. Algumas doenças, como por exemplo a esquistossomose, que é uma doença parasitária, onde o fígado aumenta de volume e o peritônio acaba acumulando líquido, fazendo com que a pessoa tenha uma barriga saliente por conta de líquido. Vamos falar um pouquinho então, agora do tubo digestivo a gente já acabou, agora a gente fala um pouquinho da função do pâncreas. O pâncreas ele possui 2 funções, uma função exócrina e a função endócrina. A função exógena faz com que
haja liberação de suco pancreático que vai atuar no processo digestivo, né? Tanto para a quebra de carboidratos, proteínas e gorduras. Já a função endógena, ele produz insulina, e essa insulina vai fazer com que haja maior utilização da glicose. Tá? Então a função exógena que nós estamos referindo agora é para a produção de suco pancreático, que vai ser excretado aqui no intestino na porção inicial do duodeno. Notem que a vesícula biliar está logo acima, né? E esse ducto biliar ele continua lá para o fígado. E lá do fígado ou ele excreta e é armazenado na vesícula, ou cai direto aqui por dentro e passa para o intestino para que o suco biliar auxilie na digestão. Bom, o ácido do estômago vem por essa parte inicial com uma acidez muito grande. E para que isso seja imediatamente neutralizado, o suco pancreático, o seu pH varia de entre 8 e 3, 8 e 8,3. Isso quer dizer que o suco pancreático ele tem uma capacidade muito grande de neutralizar a acidez do estômago, fazendo com que essa região não sofra danos com a acidez. E aí, por fim, nós temos o fígado. O fígado tem função de controle dos níveis de glicose do sangue, metabolismo de aminoácidos e gorduras. Ele armazena vitaminas e minerais, ele elimina componentes tóxicos como medicamentos, venenos ou toxinas do próprio sangue. Ele produz proteínas para o nosso sangue, para o plasma. Ele gera calor, ajudando o nosso corpo a se manter quente. Mas além disso, ele tem uma função que é produzir bile, e a bile vai ser armazenada na vesícula biliar, que depois vai excretar ali na porção inicial do estômago. E qual que vai ser a função da bile? A bile, ela tem uma função parecida com a do detergente. Ele vai fazer com que a gordura que esteja presente ali no alimento se misture com as moléculas de água, fazendo com que seja mais homogêneo, não fique essa separação. Isso faz com que essas gotículas de óleo fiquem em forma do que nós chamamos de micelas. Isso aqui é olhando essas gotículas de óleo na microscopia. Então elas ficam moléculas bem pequenas. Isso, além de facilitar a absorção, mistura bem o alimento. Não fica aquela diferença de água e óleo no bolo alimentar. Bom, e é isso. Então, basicamente, nós temos aí a liberação desses dois, tanto da bile quanto do suco pancreático, que vai fazer a quebra dos alimentos que estão vindo lá pelo estômago. Ó. Ele vai quebrando triglicérides, quebra aminoácido, ó, quebra proteínas em substâncias cada vez menores. E aí essas substâncias vão sendo absorvidas pelo nosso corpo. Então aí, aqui é um resumo. Então nós temos para digestão química a saliva, que libera amilase, o suco digestivo do estômago, que é o suco gástrico, que libera proteases e lipases, e o do intestino delgado, que serão o suco pancreático e o intestinal. E aí nós temos amilase pancreática, maltase, protease, peptidase e lipase. Ou quebra de amido, de maltose, de proteínas, peptídeos e lipídios. Aqui eu tenho um resumo de tudo isso. Eu vou liberar esse material para que vocês possam estudar. Aqui tem um resumo e bastante informação sobre essas secreções. Aqui também. E aí vem descrevendo, né, a função dos hormônios na digestão e onde que ele é produzido. Então é bem interessante. E aí fica essa imagem aqui
para a gente lembrar. Então, o esôfago passa aqui por trás, ó. Cai no estômago, do estômago vai para o intestino delgado, do intestino delgado vai para o intestino grosso. Aqui nós temos o fígado, logo aqui o coração, ó. Pulmões e as costelas. É mais para vocês terem uma ideia do posicionamento desses órgãos. O estômago fica aqui, ó. Ele não está representado nessa figura. Ok? E é isso. Algumas substâncias têm dificuldade no processo de absorção. Então, existem alguns fatores que aumentam e diminuem a absorção tanto de medicamentos quanto de nutrientes. E aí a gente vai falar isso na disciplina de farmacologia a fundo, né? Mas basicamente o tamanho das moléculas, então quanto menor, mais fácil a digestão, quanto maior o fluxo sanguíneo naquele órgão, maior a absorção, quanto maior a característica lipídica da molécula, então quanto mais parecida com o óleo ela for, mais fácil ela penetra pelos tecidos. Então tem algumas características que a gente vai citar na disciplina de farmacologia. Tudo bem? Então até a próxima, um abraço.